Graça e a paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. E nesta semana nós iniciamos uma série sobre a esperança, já que a Noite da Esperança, a denominação deste nosso encontro, deste nosso trabalho, traz aí a essência da fé cristã. Fé e esperança são essências do viver cristão, essências da vida cristã que nós aprendemos em Cristo Jesus, e ela faz parte do nosso dia a dia, e é importante nós conversarmos sobre este princípio bíblico, esse princípio de Cristo para a vida. Então nós iniciamos e vamos ter aí 5 estudos, 5 momentos de reflexão sobre a esperança em Cristo Jesus. Nesta noite, uma nova chance, a esperança em Deus, a esperança em Cristo Jesus, ela renova a nossa vida e ela nos proporciona um recomeço, ela nos proporciona uma nova chance. O texto básico para a nossa meditação nesta noite está lá no livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, verso 22 e 23. Nós vamos orar, ler o texto e meditar na palavra com vocês. Vamos orar. Pai Santo, querido, amado, nós adoramos o Teu nome, reconhecendo e confessando que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos, confessamos, temos fé, cremos, confiamos nos milagres, nas bênçãos, na Tua obra no decorrer dos séculos. Acreditamos, ó Deus, e ao crer na Tua mensagem, ao crer naquilo que aprendemos na palavra de Deus, os Teus grandes feitos, tudo aquilo que o Senhor tem feito na história, nós sentimos-nos renovados, fortalecidos, a nossa esperança se renova. Nesta noite, ó Pai, esteja conosco, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos meditar na palavra, pois ela é alimento e nós precisamos nos alimentar sempre, em todo o tempo, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Nós precisamos nos alimentar, porque ela é pão vivo que desceu do céu. Ela é Jesus Cristo, a palavra viva, o verbo encarnado. Se conosco, aceita a nossa adoração, a nossa oração, a oração de intercessão que nós vamos fazer nesta noite. Olha para nós com misericórdia. Ó Pai, nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá no texto de Lamentações de Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 3, verso 22 e verso 23. Diz assim a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tem uma outra versão, e eu gosto muito dessa versão, que diz assim: o grande amor de Deus é a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Um tema da nossa Noite da Esperança, desta noite, uma nova chance. Nesse texto nós percebemos algumas coisas que são importantes para compreendermos e percebermos o quanto é grandioso o amor de Deus, o quanto é importante nós afirmarmos e reafirmarmos a nossa fé nesse Deus, no grande amor de Deus. Sermos consumidos, se não for este grande amor, se não for a grande misericórdia, a misericórdia imensa, infinita, eterna de Deus, nós seríamos consumidos. Nós seríamos destruídos, nós seríamos eliminados. E aqui eu quero refletir com você o seguinte: como nós somos falhos. Somos falhos e diante de cada
de cada queda, de cada tropeço, de cada derrota, nos sentimos desanimados em continuar. A falha, o pecado, os erros que nós cometemos, eles são terríveis para desmotivar a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa continuidade, a nossa perseverança, a nossa insistência em seguir o Senhor, os planos de Deus, em seguir os mandamentos de Deus, em viver a vida cristã. Constantemente nós encontramos as pessoas, às vezes, desanimadas, porque mais uma vez eu errei. E esse sentimento, e aqui eu quero chamar a atenção para esse sentimento de autopunição. Às vezes a autopunição é mais forte, ela é mais prejudicial para nós do que a punição ou a crítica alheia. Às vezes essa autopunição, ela é tão grave que ela nos condena. A gente se autocondena diante de Deus. E isso é um erro que nós cometemos, porque nós não temos esse poder de ser o nosso autojuiz. Nós não temos essa capacidade de nos autocondenar. E às vezes isso pesa sobre nós. Eu tenho encontrado algumas pessoas, encontrei uma pessoa uma vez que é um membro de uma igreja, uma ovelha que pastoreava, e ela disse assim: pastor, eu não vou participar da ceia hoje. Eu falei: por que, minha irmã? Por que a irmã não vai participar da ceia? Esse momento tão importante, esse momento de graça, de renovação, de percebermos o quanto Jesus Cristo é grandioso, nos perdoa de tudo. Que eu estou em pecado, eu não consigo participar porque eu pequei. Mas justamente, minha irmã, pelo fato da irmã reconhecer que é pecadora, que pecou, é principalmente nessa situação que a irmã deve participar da ceia do Senhor, para relembrar o sacrifício de Cristo. Mas às vezes a gente age dessa forma, a gente, não vou na igreja porque eu estou em pecado, não vou participar da ceia porque eu pequei, não vou porque eu fiz isso de errado. Ou seja, nós nos autocondenamos. E aí tem dois textos assim que são muito importantes, que fazem parte desse aspecto da graça divina, esse aspecto da justificação que nós temos em Cristo Jesus. E eu quero chamar a atenção para você sobre esses dois textos na relação de que nós somos realmente pecadores, nós somos realmente réu de condenação, seríamos consumidos se não fosse a graça do Senhor. E aí tem dois textos que diz o seguinte. Primeiro deles, vou ler primeiro a carta de João, a primeira carta de João, o verso do capítulo 3, o verso 20, diz assim. Vou ler o 19 e o 20. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha só, se o nosso coração nos acusa, isso tem um lado bom, porque nós estamos percebendo aí o fato de ter cometido um erro, de ser pecador realmente, e de falhar, e de ter falhado naquele momento, faz parte do arrependimento, faz parte do tratamento de Deus. Só que se nós continuarmos nos condenando, olha só o que João diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. E eu entendo o seguinte: não existe nada maior e condenativo na humanidade do que a própria consciência, o próprio coração. Que às vezes as pessoas nos acusam, nos condenam e tal, mas quando aquilo pesa dentro de nós, é terrível. E olha a palavra maravilhosa de João para nós:
Deus é maior do que o nosso coração. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso coração. O grande amor de Deus é maior do que o nosso coração, maior do que a nossa autocondenação. E aí, aquele texto mais conhecido do que esse, a gente tem a tendência de decorar e guardar mais alguns textos do que outros, está lá em Romanos 8, que diz assim, 8:34, e que é bastante explícito em relação a isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se a gente lê o 31, 32, nós vamos perceber que é essa a indagação do apóstolo Paulo. Quem vai nos condenar? Quem tem o poder de nos condenar? Se é o próprio Deus que nos enviou a justificação em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós. Mas é importante nós sabermos que somos realmente condenáveis e seríamos consumidos se não fosse esse grande amor, se não fosse a capacidade de Deus de nos perdoar, de nos restaurar. E isso é força, e essa força se chama esperança. Porque se nós vivermos numa situação em que eu cometo um erro e serei condenado, mas eu cometo um erro e posso ser restaurado, posso ser perdoado, posso ser reconduzido, posso ser conduzido por Deus para uma nova oportunidade, para uma nova vida. Isto é maravilhoso. Então, quando nós percebemos essa situação, quando nós nos deparamos com esse texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, condenados. Nós chegamos a esse ponto e nem sempre nós conseguimos dimensionar a grandeza do amor de Deus e assim, o tamanho do amor de Deus, porque é muito grande. Nós temos a capacidade de compreender este poder de Deus. Nós não temos a capacidade de compreender. Nós não temos assim, não conseguimos chegar a essa dimensão, pois somos finitos, somos limitados em compreender e limitados inclusive de exercer essa misericórdia, Quando então trazemos essa realidade para a fé, para a espiritualidade, da grandeza de Deus, do poder de Deus, isso se torna simplesmente, às vezes nós não compreendemos, mas devemos desfrutar deste amor. Alguns anos li um livro que diz assim: não compreendo Deus, mas confio em Deus. Não compreendo Deus, mas creio em Deus. E às vezes a gente não compreende realmente. Então, nossa capacidade intelectual cerebral não chega a tanto. Como Deus pode ser tão bondoso por tanto tempo? Como Deus pode ser tão misericordioso? Como Deus pode ser tão longânimo? Quando Deus pode ter tanta paciência com tantos erros e às vezes uma série de erros e pecados que nós cometemos? Como seu amor então é imenso, grandioso. Amar o pecador, não aceita o pecado, não aceita o pecado, Deus não aceita o pecado, Deus quer tirar o pecado da nossa vida e isso é prova grandiosa em Cristo Jesus. E pecados que às vezes a gente, não, esse pecado Deus não vai perdoar e tal, onde já se viu, isso é muito grave, tal. E eu gosto então nessa reflexão, lembrar do bandido que estava na cruz junto com Jesus. A gente tem informação de que bandido era aquele? A condenação era grave, pode nos dar, sim, pode nos sugerir que aquilo que ele havia cometido era muito grave. Porque a morte na cruz no Império Romano era um crime, era uma condenação vexatória, uma condenação terrível, a maior das condenações. Como as suas misericórdias se renovam, dando sempre oportunidade de recomeço. Como pode isso?
E isso extrapola a realidade humana, porque nós não temos a capacidade de perdoar e de compreender, porque nós não temos a capacidade de perdoar. Esta capacidade grandiosa, esta capacidade de perdoar coisas terríveis, mostra sem dúvida nenhuma essa capacidade de perdoar, essa misericórdia, mostra a grandiosidade de Deus e diferencia Deus de todos os outros deuses que nós sabemos que é a invenção da mente humana. Deus se diferencia de todos os outros deuses por essa capacidade de ter misericórdia, de perdoar e de nos dar a oportunidade de renovar. E isso nos leva a possibilidade de recomeçar. No mundo em que nós vivemos, somos julgados e condenados por pouca coisa. Pouca coisa. Às vezes por coisas pequenas e insignificantes nós somos condenados. Um erro apenas já é capaz de nos colocar em risco absoluto. Às vezes não precisa nem ser um ato consumado. Nós vivemos o tempo das fake news. Às vezes uma fake news na internet já condena a pessoa, ou seja, uma mentira de um erro que de repente você cometeu e na verdade não cometeu. Às vezes a fofoca de algum erro, com a mentira de algum erro que você cometeu, destrói a vida da pessoa, destrói família, destrói empresa, destrói escola, destrói tudo. Muitas pessoas, o ser humano é tão cruel, e aí nós precisamos reconhecer que isso faz parte, então, desse pecado que Deus perdoa também. Nós somos cruéis conosco mesmo. Somos cruéis com aqueles que estão à nossa volta, porque nós condenamos as pessoas com mentiras. Muitos casos nós podemos encontrar na sociedade e percebemos na sociedade que as redes sociais, as fake news destroem a vida das pessoas. Então, quando se chega à verdade, a vida já foi destruída. Há um caso muito antigo de pedofilia, inclusive numa escola infantil. E era uma mentira, mas quando se chegou as provas realmente, o processo, aquela vida, aquela família, aquele proprietário daquela escola, era uma escola particular, aquela família já havia destruído toda a família por causa desse falso testemunho. Por isso que a palavra de Deus é dura contra o falso testemunho, que a gente não deve testemunhar falsamente. Mas Deus não é assim. Nós somos limitados, nós somos pequenos, porque perdoamos uma vez e olhe lá, impossível perdoar a segunda vez. Nós somos intolerantes em relação aos erros, aos nossos próprios erros, aos erros dos outros. Nós devemos ser realmente intolerantes em relação ao pecado, mas não devemos condenar o pecador, devemos oferecer salvação, porque é o próprio Deus que nos oferece salvação. É o próprio Deus que nos oferece misericórdia, possibilidade de recomeçar, de um novo amanhã, de uma nova tentativa. Sua misericórdia não tem fim, se renovam a cada manhã. Deus está pronto em nos oferecer a oportunidade de reiniciar. Reconhecendo o pecado, pedindo perdão e recomeçar a jornada numa nova tentativa de realmente acertar. Isso deve nos levar ao reconhecimento de como é maravilhoso esse Deus, como é grandioso esse amor, e deve nos levar à esperança, a esperança de que eu posso em Deus recomeçar, oportunidade de começar. Nós finalizamos essa meditação, essa reflexão, com a seguinte certeza: as misericórdias de Deus nos dão a oportunidade de recomeçar, e isso fortalece a nossa esperança. Certo
certos desta misericórdia maravilhosa de Deus e certos da fidelidade de Deus. Grande a sua fidelidade. Aquilo que Ele está prometendo, aquilo que Ele está declarando, não é fake news, é verdade. E a gente tem desfrutado nisso, a humanidade tem desfrutado desta fidelidade e dessa maravilhosa oportunidade de recomeçar. Isso traz uma segurança inabalável, certo de que se em algum momento eu cair, nós cairmos, em Deus eu posso me levantar, em Deus eu posso reiniciar. Pastor e teólogo norte-americano Wisber diz certa vez que recebeu uma mensagem no seu programa de rádio, e eu quero compartilhar com você essa mensagem. Dizia assim, e ele diz que essa mensagem que ele recebeu no seu programa impactou muito a sua vida, mexeu muito com ele. E a mensagem dizia assim: olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e será abençoado. Deus é misericordioso, bondoso e fiel. Isso é prova de que temos nele a oportunidade de recomeçar. Isso é poder que renova a nossa esperança. Não se condene, não condene os outros, mas tenha fé e esperança de que Deus é misericordioso e bondoso de nos dar a oportunidade de recomeçar, mesmo quando nós pecamos, tropeçamos e erramos. E Deus abençoe. Nós vamos orar esse momento e depois encerramos com louvor a nossa noite da esperança. Pai, obrigado por reler esse texto maravilhoso da Tua Palavra, que fala ao nosso coração e que fala da grandiosidade da Tua misericórdia, da grandiosidade do Teu amor por nós e da oportunidade, ó Deus, de recomeçar. Ao ouvir, ao ler sobre a grandiosidade do Teu amor, da Tua misericórdia, isso fortalece, renova a nossa esperança e renova a nossa perspectiva de que nós somos pecadores, podemos tropeçar, podemos cair, podemos errar, e o Senhor nos oferece o recomeço, a renovação, inclusive o conserto daqueles erros que nós cometemos. O Senhor nos dá a oportunidade de consertar. Isso é maravilhoso, nós te louvamos e adoramos. Agora também queremos aproveitar a oportunidade, ó Deus, e pedir que o Senhor continue abençoando o Teu povo, abençoando meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esta mensagem da noite da esperança. E não só os nossos erros, as nossas quedas, os nossos pecados, mas outras coisas também que apresentam diante de nós a possível derrota, a possibilidade, às vezes, de situações que nós estamos vivendo e a gente chega àquele momento e diz: está tudo acabado. Não consigo resolver esse problema, não consigo sair desta situação. É grave o momento em que estou vivendo, e às vezes momento familiar, às vezes momento pessoal, às vezes momentos graves no trabalho. São tantas as situações, ó Deus, mas que todas essas situações, ó Pai, sejam decorrentes do nosso erro, do pecado, ou sejam decorrentes apenas da vida, da dinâmica da vida, do rumo que nós tomamos, ó Pai, que nós sejamos fortalecidos, renovados na esperança e certos de que o Senhor é fiel e que no Senhor nós temos a oportunidade de um novo dia, de recomeço, de bonança,
de resolução de todos os problemas, porque nós sabemos que não existe impossíveis para Ti, ó Pai. Abençoe meu irmão e minha irmã que nesta hora está colocando o coração diante de Ti e clamando, Pai, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria da salvação, renova, Senhor, porque de Ti nós precisamos, nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus. Perto quero estar, junto a Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti.